Nós estamos numa série de pregação que nos motiva a pensar sobre as nossas fugas de Deus. E a motivação é exatamente essa. Fuja de Deus é o título. E eu estou dando algumas dicas de como é possível. Ou ao menos dando algumas explicações a respeito de como você, colocando tudo em contrário ao que eu estou te dizendo, vai ter boas chances de fugir de Deus. Hoje nós vamos pensar um pouquinho adiante a respeito de como nós, quem sabe até fugimos, mas fingimos. Um dos filmes que eu mais gosto e que me motiva sempre de novo a olhá-lo é A Vida é Bela. É um filme profundo. É um filme difícil até de ser visto. E lá temos a história de um pai que, no meio de um campo de concentração nazista, tenta criar um ambiente assim de esperança no meio do horror para o seu filho pequeno, que é lançado dentro desse campo de concentração junto com ele pelo fato de ele ser judeu. E esse pai cria toda uma brincadeira, um jogo dentro desse campo de concentração e promove esperança, promove alegria, promove algo lúdico para esse seu filho. E quando eu assisto esse filme, eu fico com um sentimento de admiração por esse pai. Esse pai me admira, porque ali ele sabe o que está acontecendo ao seu redor, e para aquela criança ele se empenha para que ela não sofra ou não viva aquele horror daquele campo de concentração. É uma admiração por esse pai. Mas, ao mesmo tempo, me brota uma raiva pela maldade do ser humano. Porque enquanto alguns banqueteiam, outros estão morrendo de fome nos alojamentos logo ali a seguir. Enquanto alguns têm festa porque se acham superior na sua inteligência e na sua forma de ver a vida, eles acham que são então os mais racionais e podem eliminar o resto, esses banqueteiam, enquanto os outros estão ali morrendo de fome. Quando eu olho esse filme, me vem ao coração uma raiva, porque nós somos assim. Porque o ser humano é tão mau assim. Ao mesmo tempo, quando eu olho para aquilo que está sendo apresentado no filme A Vida é Bela, eu fico dividido no sentimento como lidar com isso, que aquele ambiente onde aquele pai está tentando manter aquele filho protegido é um ambiente irreal. Tudo ali na volta não é o real do que aquela encenação daquele pai tentando passar para o seu filho. Aquilo não é real. Aquilo é lugar de dor, é de sofrimento. E aquele pai, então, procura poupar o filho do trauma, poupar o filho do sofrimento, poupar o filho do que está acontecendo. E quando eu olho aquele filme, sempre de novo me lembra muito a respeito da forma como algumas vezes nós costumamos lidar com os nossos sentimentos. Nós temos uma realidade em nós ou ao nosso redor, mas ao mesmo tempo muitas vezes mascaradas por algo com o qual nós não queremos lidar, ou não conseguimos lidar, ou não podemos ainda lidar. Por fim, não sei o que é pior no filme A Vida é Bela. Se fingir que nada está acontecendo e seguir a vida adiante, como em um jogo, não sei o que é pior. Ou se lidar com o confronto com a realidade, que gera, sim, frustração também. Que gera decepção. Como você lida com os seus sentimentos? Como você lida com aquilo que está dentro de você? Com a frustração, com a raiva, com o ódio, com a decepção, com a alegria, com o amor. Como você lida com isso? Lida de forma como? E é difícil no tempo em que vivemos lidar com isso, porque no nosso tempo, imagem é tudo. A imagem que você transmite para os outros é o que elas vão ter como aquilo que você é. Então, é importante cuidar da imagem, é importante cuidar do que nós transmitimos. Talvez pelo fato das pessoas se orientarem mais pela estética
do que pelo valor real das coisas, o que vale não é a dignidade na outra pessoa, mas a beleza dos seus músculos ou das suas formas. É assim que nós lidamos no nosso tempo com as coisas. Não pelo real valor, não pelo aquilo que realmente é, pela ética, pela coerência, mas é pela estética. É pelo jeito dos outros serem por aquilo que nós vemos. E daí, nesse contexto, desse jeito que nós somos, a forma como lidamos com os nossos sentimentos, das realidades dentro de nós e ao nosso redor, transparência e sinceridade é raro, produto raro no mercado. Como lidar com sentimentos de forma transparente, realidades com sinceridade, na época do politicamente correto? Politicamente correto é, inclusive, falar mal da fé, da religião, dos cristãos. É politicamente correto isso hoje. Então, envolvam-se, falem mais. Aos poucos nós estamos aprendendo, quem sabe, bem lentamente, a ser um pouco mais sinceros com os nossos sentimentos, com as nossas limitações. O problema é que daí as mulheres precisam ser cada vez mais homens e os homens cada vez mais mulheres. As mulheres cada vez mais fortes e saberem lidar com os seus sentimentos, e os homens precisam ser cada vez mais sensíveis. Não é estranho? Para mim não parece ser realmente saber lidar com os sentimentos. Mas estamos sim, quem sabe aos poucos, aprendendo a lidar com aquilo que nós somos. E a primeira forma de buscar ajuda é reconhecer que nós precisamos dela. A primeira forma de encontrar um relacionamento com Deus, fica a dica, é reconhecer quem nós somos. Se você acha que não precisa de nada além de si mesmo, que você se basta, afaste-se desse negócio de Deus. Isso vai te incomodar mais cedo ou mais tarde. Aos poucos nós estamos, quem sabe, nos tornando um pouco mais sinceros, mas ainda somos uma sociedade de pessoas emocionalmente imaturas. O trânsito, então, nos mostra isso bem claramente, a tensão do nosso dia a dia, a dificuldade de lidar com os sentimentos. E outra coisa é que nós temos acesso a um número incrível de informações e de conhecimento. Mas somos a geração mais imatura emocionalmente que já pisou sobre essa terra. Sabiam disso? Somos a geração mais imatura que já pisou sobre essa terra no que diz respeito à inteligência emocional. É surpreendente, principalmente, quando a gente olha os filhos da classe média, como eles lidam com isso. Como eles lidam com sentimentos e com algo em especial, com frustração. Gente, é surpreendente a incapacidade de um filho da classe média lidar com frustração. Afinal de contas, a mamãe sempre disse que eu era o príncipe. Preciso, em 3 meses numa empresa, no mínimo, ser o CEO da empresa. É claro, sou eu. E daí, algumas vezes, aqueles pais que lutaram muito, galgaram através de esforço, de empenho, de dedicação, de cursos, galgaram uma posição social melhor e mais ou menos nessa classe média aterradora do Brasil, conseguiram permanecer mais ou menos ali. E daí, quando eles chegaram ali, nessa mais ou menos estabilidade financeira, daí eles fazem algo especial. Começam a mimar os filhos, oferecendo aos filhos um padrão de vida que muitas vezes eles não tiveram e nem as suas finanças conseguem manter. Porque, é claro, não podem levar os filhos às frustrações. Aquilo que eles vivenciaram, os filhos não podem vivenciar. E daí nós levamos os nossos filhos para o filme A Vida é Bela. E estamos naquela figura do pai, que num campo de concentração cria um ambiente real. Mas não era realmente a frustração
e o empenho pela superação que nos tornou mais forte para galgar um espaço nesse país cruel? Não é exatamente isso que nos tornou um pouco mais resilientes? A capacidade de suportar um pouco mais? Não foi exatamente isso que nos levou a experimentar o que é vencer na vida? E valorizar as conquistas? E valorizar o que temos? E saber o que custa? Pastor, quando é que você vai chegar aonde está querendo nos conduzir? É que, pessoal, essas experiências que nós fazemos na nossa época de frustração, elas têm um espaço especial também na Bíblia. Quem lê a Bíblia com atenção vai perceber que muita gente frustrada ali foi poderosa no que vivenciou. E para uma dessas, eu tenho convidado vocês a que nós nos dirijamos, que é o Jonas, um profeta contra gosto. Hoje a terceira pregação a respeito de Jonas, a respeito desse fugir de Deus. Porque frustrações, aprender a lidar com elas ou não saber como lidar, não é um privilégio da nossa época. Lá no livro de Jonas, Deus estava ensinando aquele homem o que é ser contrariado. Eita dificuldade! E Jonas parece que não sabia muito bem lidar com isso. Jonas, de alguma forma, não consegue lidar com essa experiência da frustração de ser contrariado. Você sabe sofrer frustração de não conseguir alcançar algo, de olhar para trás e precisar recomeçar? Como que é esse sentimento para você? E nós vamos lá para o profeta Jonas, no Antigo Testamento. Se você está lá em Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, vai folheando um pouquinho mais para o Antigo Testamento, vai chegar no profeta, ou aquele homem chamado Jonas, e nós vamos ler então alguns versículos do primeiro capítulo e depois do segundo capítulo. Jonas, capítulo 1. Quando Jonas percebe a realidade de Deus, ou ao menos é isso que o texto nos coloca, que ele está ouvindo algo que ele precisa fazer, ele tem uma atitude surpreendente. Lá no capítulo 1, versículo 2, diz assim, que Deus disse para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas, então, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Essa é a primeira atitude que Jonas tem. Quando ele percebe que vai ser contrariado, ele não quer ir para o Oriente, para Nínive. Ele quer ir para bem longe de lá, porque ele sabe, na verdade, agora o que deveria fazer. Ele vai lá para Tarsis, ele prefere ir para o fim do mundo, para não enfrentar um confronto. Então ele foge, ele se empenha para fugir. Acontece que algumas coisas fogem do controle dele e, de repente, ele está cara a cara com uma realidade muito estranha. E naquela realidade bem estranha, acontece algo surpreendente nesse Jonas. Ele fugiu, enfrenta uma tempestade, enfrenta coisas muito difíceis na sua vida e no meio de um turbilhão de coisas que ele nem consegue entender, o texto diz que era do ventre de um peixe, então Jonas desperta em si grande piedade. Daí as orações vêm. O aperto faz o sapo pular e faz Jonas orar. E lá no capítulo 2 a gente vê isso. Dentro do peixe, a forma como o texto nos coloca a realidade, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Daí ele descobriu o seu Deus. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.
Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se arrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Pronto, assim. Piedade pura. Profundo esse salmo. Ó Senhor, agora no aperto, clamo a ti. Tu socorre, tu é misericordioso, vem, Senhor. Faz agora, então. É sincero até. É sincero. No aperto nós fazemos isso. No aperto a gente faz isso. Eu vou cumprir o que prometi. O Jonas fala a mesma coisa ali. Vou fazer. Pois é. Enquanto Deus parece ameaçar os planos pessoais de Jonas, Jonas prefere fugir. Enquanto Deus ameaça pessoalmente, é melhor fugir. Prefiro os meus planos. Prefiro os meus deusezinhos de estimação. Eles são mais dóceis, eles não me ameaçam. Prefiro aquilo que eu considero especial. Prefiro aquilo que eu considero realmente ser importante. Ser contrariado por esse Deus? Não, ele é só amor. Ele é só misericórdia. Não, isso não pode ser esse Deus. Então, sofrer frustrações nas minhas vontades? Não. Sincero até nos seus sentimentos, ele foge. Meus planos, minhas regras. É mais ou menos assim que Jonas lida com as coisas. Meus planos, minhas regras, meu jeito. É assim. É minha vida. Mas de repente Jonas parece que perde o controle de alguma coisa. De repente parece que Jonas está envolvido em uma situação que lhe foge ao controle. Daí de repente ele está orando. Daí ele ora. Ele ora e clama e pede. Ele vai voltar-se a esse Deus. E Deus é assim, realmente misericordioso nesse momento. Ele nos vomita para dentro de outras situações da vida, nos arranca de dentro daquelas situações que nós nos envolvemos. E daí, de repente, Jonas está lá. Mais uma vez, diante de Deus, dizendo para ele o que esse Deus quer, então. Capítulo 3 de Jonas, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus não muda uma vírgula do negócio. Continua o mesmo. Jonas esperneou, falou, correu, fingiu, tentou uma oração mais piedosa, quem sabe ele chegava de volta no mínimo a Jope, não, mas está lá. Mesma ordem, Deus permanece o mesmo e vai continuar insistindo. E daí Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma grande cidade, muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Pronto, recado está dado. Jonas vai contrariado, certamente. Ele vai só para cumprir ordem. Ele faz por obrigação. E logo mais a gente vai ver isso. Ele faz por obrigação. Ele não faz porque está querendo. Ele vai dizer para Deus:
É para fazer? Então vou fazer. Está entendendo, Deus? É por obrigação. Meu coração não está nessa história. É isso que ele dá o recado e vai. Ele dá o recado e some. Obedecer a Deus por obrigação. Que triste. Pensar em Deus em categorias de religião, do tipo, toma lá, dá cá. Preciso, busco. Não preciso, esqueço. Que triste. Que triste. Isso é Jonas. Isso é fuga. Isso é fingimento. E Deus cria uma situação toda para mostrar a Jonas que ele precisa agora de um tempo para pensar. Deus gosta dessas coisas, sabia? Dar um tempo para a gente. De vez em quando ele dá um tempo para a gente. Vou te deixar pensar um pouco nos seus planos e projetos de vida. Quem sabe você entende qual é o meu plano e projeto e esses seus rabiscos. Vou te dar um tempo. Algumas vezes nos custa muito e a gente sai bastante machucado dessa história. Algumas vezes esse jeito de ir se distanciando e fugindo de Deus tem um preço alto. Aqui nesse caso é a experiência de precisar agora fazer aquilo que deveria ser feito. Contrariado. Repensar. Rever conceitos. Repensar plano de vida. Quando foge ao controle. E admiro vocês se vocês não têm essa experiência das coisas fugirem ao controle. Elas nos fazem bem. Elas são dolorosas, mas elas nos fazem bem. Jonas daí ora. Ele fala um monte de coisas piedosas para Deus. É até comovente ler. É um salmo profundo. Parece sincero. Mas logo, logo a coisa vai ficar bem clara nessa história. Esse Jonas, porém, capítulo 4, versículo 1. Ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Por quê? Porque Jonas agora está tendo que lidar com um sentimento de ira. No capítulo 3, versículo 5, nos explica. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele não queria isso. Ele queria que aquilo fosse exterminado. Ele não queria mudança e transformação naquele país, naquela cidade. Ele queria que aquele povo fosse exterminado. Ele não queria real transformação na sociedade. Ele queria apenas um outro partido político no poder. Ele não queria realmente decisões que mudassem a sua vida. Ele apenas queria acertar a situação para o seu bem entender. Ele queria mexer na coisa em seu favor. Não que ele queria realmente transformações. Ele não quer transformações profundas. E quando ele olha para aquela realidade mudando, contrária ao que ele gostaria, ele fica irado. Porque, na verdade, não deveria ser assim. Deus deveria ter mandado raio, fogo, enxofre e destruído a cidade. Isso é o sentimento sincero dele. E daí ele fica irado. Viu que ele estava obedecendo a Deus, contrariado, e ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Fui contrariado. É melhor morrer. Estou frustrado. Um povaréu todo está salvo. Mas, Senhor, eu estou frustrado. Eu quero morrer agora. Saber lidar com frustração. Um povo, uma sociedade, uma geração que não sabe lidar com frustrações é uma geração que no final prefere morrer. Na primeira parte dessa história de Jonas, nós temos um Jonas desobediente. Na segunda parte, um Jonas obediente por obrigação. Na terceira parte, um Jonas irado. Cara, Jonas não acerta nunca. Jonas nunca está inconforme com aquela piedade que a gente espera.
Jonas está sempre metendo os pés pelas mãos. Jonas está sempre em contradição. Jonas está sempre confuso com aquilo que Deus quer. E, de alguma forma, aquilo que Deus quer está lá sendo cumprido. Mas Jonas fracassa em ambas as partes, em tudo. E é bom que haja um livro assim na Bíblia, tão exageradamente contrário à nossa piedade, porque, para mim, ele é um espelho bem polido. Jonas não é modelo a ser seguido. Então, se você já acha bastante simpático, toma cuidado. Ele não é um exemplo a ser seguido. Ele revela muito a respeito de nós mesmos. Nós fugimos quando Deus quer um compromisso conosco. E quando Ele nos apresenta algo diferente do que as nossas vontades, nós sabemos ser muito piedosos, tentando comover o coração dele na hora do aperto. Somos rápidos para nos irar quando Deus nos frustra, quando Ele não cumpre a sua vontade, a nossa vontade, no caso, assim, Jonas. E é um exagero bem intencional dessa história para revelar muito a respeito de nós mesmos e dos nossos sentimentos. Jonas estava correndo, lutando, fingindo. Jonas estava buscando estar distante de Deus. Sabia o que deveria e não o faz. Causou um monte de transtorno para quem estava à sua volta, porque quem se mete num monte de confusões na vida e se distancia, acaba levando, por consequência, um monte de gente para dentro desse turbilhão. Mas acabou no lugar onde deveria ter estado desde o início, quando Deus falou. E daí, lá no finalzinho, tem um bate-papo. Aquele bate-papo com Deus. Mas Deus disse a Jonas, lá no versículo 9 do capítulo 4, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma plantinha que Deus tinha feito secar, que se servia de sombra para Jonas? Respondeu, sim, tenho. Tenho motivo, sim. A plantinha estava fazendo sombra para mim, agora não está mais. Aquilo estava gostoso, era bom, agora não está. Estou furioso, a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa plantinha? Leiam esse texto, ele é fantástico, é 30 minutos para ler ele todo. Deus faz crescer uma plantinha para dar sombra para Jonas, depois Deus faz secar, para poder Jonas então despertar alguns sentimentos. Algumas vezes é assim, é necessário despertar alguns sentimentos. E daí, vai lá o Senhor, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o texto termina assim. Termina sem fim. Responda para Deus. Está aberto? Responda. Não deveria eu ter pena? Não deveria eu ter compaixão? Diz Deus. A resposta de Jonas é óbvia. A resposta de Jonas é clara e evidente. Mas Deus deixa essa pergunta para você, para mim. Deus está perguntando, por acaso devo desistir de você? Essa é a pergunta final. Por acaso, coloca o teu nome no lugar de Jonas. Por acaso, Renato, devo desistir de você? Por acaso devo desistir de você? Quantas coisas nós buscamos e quão longe caminhamos. Algumas vezes, assim, precisamos nos surpreender com coisas. Jim Carrey, eu li uma frase dele essa semana que me chamou a atenção. Circulou aí pelas mídias sociais de novo.
dizendo: eu acho que todo mundo deveria se tornar rico, famoso e fazer tudo o que sonhava, para que eles possam ver que essa não é a resposta. Então, por acaso devo desistir de você? É a pergunta de Deus. Por acaso devo desistir de você? E lá num dos primeiros textos que falam a respeito de Jesus no Evangelho de Marcos, que eu recomendo que nós leiamos essa semana, nós vamos ter um encontro muito mais sincero. Alguém que sabia lidar com suas limitações e seus sentimentos. No capítulo 1, versículo 40, direcionado para a leitura de ontem, quem quiser ainda ler o texto, o capítulo todo, ou principalmente esse, nós temos uma história de um encontro especial de um homem muito doente. E a doença que ele tinha deixava ele totalmente isolado das outras pessoas, afastado, confuso nos seus sentimentos e isolado. Ele tinha lepra. No capítulo 1 de Marcos, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele, no caso de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Esse homem aqui, esmagado pela situação na qual ele vivia, ele foi sincero diante de Jesus. Ele olha para si e vê que há problema na pele. Ele está afastado e distante. E ele não tem como fugir dessa realidade. Ele não tem como entrar numa vida bela e fingir ao seu redor. Tudo ao redor dele mostra que ele não é bem-vindo. Que ele precisa estar fora. Que nem no templo ele pode ir. E exatamente para esse, a salvação. Exatamente para esse, Jesus dá ouvidos. Esse homem chega de joelhos diante de Jesus e lhe pediu ajuda de uma forma sincera. Jesus, se você quiser, você pode purificar-me. Se você quiser, Jesus. Se você quiser, Jesus, pode transformar a minha vida. Eu já entendi o recado. Se você quiser, Jesus, está na hora de começar algo novo comigo. Eu entendi. Eu entendi esse final aberto de Jonas para mim, porque no momento onde eu preciso responder para ti, Deus, sim, está na hora de desistir de mim, eu não consigo fazer isso. É porque dentro de mim tem algo que está clamando por algo diferente. É uma resposta de sim. Sim, Jesus, tu podes. Se tu podes, então, e tu quer, então faça. Você pode, Jesus. Você pode transformar uma vida confusa, uma vida perturbada. Você pode, Jesus, quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência, achando que somos tão bons e conseguimos dar conta por nós mesmos. Tu podes, Jesus, nos colocar numa relação mais saudável com os nossos filhos, com as pessoas que convivem conosco, na relação com o nosso trabalho. Tu podes, Jesus. Tu podes nos purificar as consciências que andam aprisionadas em pornografia, aprisionadas em ideologias que nos afastam de ti. Ó Jesus, se tu podes e tu queres, então purifica. Ó Jesus, se tu podes e tu queres que a nossa vida seja diferente, que a nossa resposta para a pergunta de Deus seja sim, eu quero que tu venhas e me salve, e não que desistas de mim. Ó sim, Jesus, se tu podes e queres, e nós sabemos que tu podes, então purifica e faz com que a nossa vida nessa manhã tenha um encontro real contigo. Quebra, Senhor, as realidades confusas e as desculpas que encontramos para a falta de compromisso real contigo. Esse mundo irreal de uma vida bela, ó Senhor, invade essa nossa realidade e nos dá um encontro contigo para parar a fuga. Sim, Jesus. Assim como o Senhor respondeu àquele leproso. Sim, tu quer.
Diz para nós também nesta manhã: sim, eu quero ficar limpo. Que neste momento, Senhor, que o Teu Espírito sonde corações e que ali haja renovação, que haja retomada de caminhada contigo, que haja Tua palavra de purificação sobre pensamentos e corações, porque nós sabemos, Jesus, que Tu queres e nós fugimos. Ó Senhor, nos abraça, purifica pensamentos e corações com o agir do Teu Santo Espírito. Ó sim, Jesus. Amém.